Aplauda o Senhor Jesus, vamos receber Iago Salles. A paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Quero agradecer ao irmão Edson pelo convite, pelo bispo Valdeci por mais esse privilégio de estar ministrando aqui nessa igreja, nesta casa de Deus. É sempre um privilégio vir. Quero justificar o meu atraso, irmãos. Eu retornei de férias hoje, já comecei um dia bem intenso de trabalho, né? Levantei às 5 horas da manhã, já peguei viagem para Rio Bananal e saí de lá, cheguei em Água Branca, era 6:30 da noite, então cheguei em casa, tomei aquele banho de gato e vim correndo mesmo, né? Vim numa velocidade razoável. Já tinha avisado o irmão Edson que ia chegar um pouco atrasado, mas graças a Deus o Senhor nos trouxe aqui em segurança e há tempo para falar a palavra dele. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Quem achou, diga amém. O corpo, a mente já está bem cansada hoje, porque a carne da gente é fraca, né? Mas o espírito está pronto. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 12. A terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Pode sentar. O livro de Apocalipse, ele é o livro da revelação de Jesus Cristo. Sabemos que foi escrito pelo apóstolo João. João, quando estava ali preso na ilha de Patmos por causa do testemunho que ele dava e por causa da pregação da palavra de Deus, quando ele estava na ilha de Patmos, que era uma ilha de prisioneiros, que ficava a cerca de 80 quilômetros a sudoeste da cidade de Éfeso, João recebeu uma visita do Senhor Jesus. E esse livro que ele escreveu foi dado por revelação divina. João tem experiência com Jesus, com o Espírito Santo, e através de Jesus, através do Espírito Santo, através dos seus anjos, João tem várias visões e tem a revelação de escrever em um livro, como Jesus havia dito: o que vês, escreve tudo em um livro. Apocalipse, ele é um livro, em seu conteúdo, em sua natureza, é um livro de revelação. Em sua mensagem, ele é um livro profético. Mas em seus destinatários, ele também tem um formato de cartas. João escreve 7 cartas para 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Jesus ordena que João escreva 7 cartas para 7 igrejas que estavam situadas na Ásia Menor. Naquele tempo em que João vivia, tempo em que João teve aquela revelação da parte de Deus, era um tempo de ferrenha perseguição. O imperador Domiciano estava como governador naquele lugar.
O imperador Domiciano governava tudo e ele exigia dos seus súditos que todos os chamassem de Senhor e Deus. Então a civilização se dividiu em duas partes. Há aqueles que se dispunham a adorá-lo e de falar que ele era Senhor e Deus, só que havia uma igreja fiel que confessava que somente Jesus é Senhor e Deus. Por causa disso, por causa dessa rejeição a adorar o imperador, essa igreja começa a ser perseguida, essa igreja começa a ser apertada, e é nesse contexto que João tem as suas revelações, no contexto de perseguições, no contexto de provações, no contexto de lutas. João escreve 7 cartas para 7 igrejas que estavam na Ásia: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. João escreve 7 cartas para 7 igrejas. O conteúdo dessas cartas havia elogios e repreensões da parte de Jesus. Para 4 igrejas, Jesus deu elogios naquilo que elas estavam fazendo corretamente. Para 2 dessa igreja, Jesus dá elogios apenas. Para 4, Jesus dá elogios e Jesus também dá advertências. Como por exemplo Éfeso, Jesus fala: olha, vocês estão bons, vocês provam os que se dizem apóstolos e não são, os achastes mentirosos, ó, vocês são bons de guardar a palavra, são bons de guardar a doutrina. É o elogio de Jesus daquilo que eles estavam fazendo corretamente. Aí Jesus fala: porém, tenho algo contra ti, você abandonou o seu primeiro amor. Então, as igrejas, Jesus escreve elogios e também as suas advertências. 4 dessas igrejas. Porém, dessas 7 igrejas, 4 recebem elogios e repreensões. 2 recebem apenas elogios, não recebem nenhuma repreensão, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Jesus apenas elogia elas, não dá uma repreensão. É como se fossem igrejas perfeitas. Eram as igrejas perfeitas. É claro que não no sentido literário da palavra, mas eram igrejas que Jesus olhava para eles e falou: olha, eu tenho me agradado de tudo que vocês têm feito. Aí Jesus não dá nenhuma repreensão. Ele só escreveu a carta para aquela igreja apenas para motivar eles. É como se ele estivesse falando: olha, continua que eu estou gostando, continua que está correto, continua que eu estou me agradando. Porém, eu falei que 4 recebem elogios e repreensões. 2 recebem apenas elogios. Uma delas recebe apenas repreensão. Elas não recebem um elogio de Jesus, a igreja de Laodiceia. Jesus manda escrever a carta para Laodiceia apenas para repreender ela, apenas para falar: você não é nem frio e nem quente, você é morno. Jesus escreve apenas a carta para falar: você se acha rica, mas é pobre, miserável, cego e nu. Jesus escreve uma carta apenas para repreender. Só que o que nós admiramos é o seguinte: Jesus se importa de escrever para a igreja que estava fazendo coisas certas e algumas erradas ao mesmo tempo. Jesus se importa de encorajar a fé da igreja que estava fazendo tudo corretamente. Mas Jesus não deixa de escrever para a igreja que estava fazendo tudo errado. Era morna, mas Jesus escreve para ela. Era distante de Jesus, mas Jesus escreve para ela. Jesus não estava dentro, é por isso que ele estava fora falando: eis que estou à porta e bato. Mas Jesus não deixou de escrever para ela. Estava fazendo tudo errado, mas Jesus está falando: ainda é minha igreja, e como é minha igreja, eu não vou desistir da minha igreja tão fácil assim. Está fazendo errado, está morna, eu estou fora, estou batendo na porta, eles não abrem. Mas João escreve para a igreja de Filadélfia: João, ensine aos meus filhos que eu não desisto daquele que caiu tão fácil, que eu não desisto daquele que se desviou tão fácil, que eu não desisto daquele que está fraco tão fácil. Se acha que Jesus vai perder para Satanás fácil assim, irmãos? Não. Ele fala: escreve para que está errada também. E João escreve. A igreja de Pérgamo, que é o tema que nós vamos pregar hoje, analisando a vida dela, Jesus começa falando: ao anjo que está na igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras.
eu sei as tuas obras. Eu conheço aquilo que você tem feito. Os meus olhos estão sobre você. Pérgamo, eu sei aquilo que você está fazendo de errado. Eu sei aquilo que você está fazendo de certo. Pérgamo, eu sei os teus caminhos. Eu conheço os teus pensamentos. Sabe o que Deus está falando? Eu conheço as tuas obras. Eu sei de tudo. Diante de Jesus nada fica encoberto. Diante de Jesus não tem pano, não tem fumaça, não tem véu diante dos olhos dele. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que tem olhos como chama de fogo. Jesus está falando: eu conheço as tuas obras, eu conheço o caminho pelo qual você tem andado, eu vejo aquilo que você escuta, eu vejo aquilo que você assiste, eu vejo as tuas conversas na escola, eu vejo a tua conversa lavando vazia com a barriga e frente para a pia, eu vejo quando você está lavando a sua roupa e me adorando, eu vejo quando você está na prova e também está murmurando, eu conheço no culto quando você está dando glória, mas conheço você no teu quarto chorando, derramando lágrimas na tua presença. Jesus está falando: eu conheço, eu vejo, eu estou contemplando, não se preocupa, eu estou vendo. Se a gente soubesse que Jesus está vendo, se a gente tivesse essa consciência viva dentro de nós, de que Jesus conhece as nossas obras, por um lado, a gente vigiaria mais, não teríamos o pensamento de pecar porque ninguém está nos vendo, não teríamos brecha para cometer pecado, sabendo que Jesus está nos contemplando. Por outro lado também, não desanimaríamos, como fazendo algo de bom e ninguém nos reconhece. Tem gente que é assim, ele faz boas obras, boas ações, se esforça na obra do Senhor, se esforça em casa, para o marido, para os filhos, faz qualquer coisa de bom, aí não é reconhecido e fica frustrado. Aí Jesus está falando: eu conheço. Eu conheço, não se preocupa, eu conheço as suas obras, igreja minha. Eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras. E onde habita? Pérgamo, você habita onde está o trono de Satanás. Trono de Satanás significa uma sede onde está firmado o seu poder. Toda vez que nós vemos na Bíblia tronos, dá-se uma figura de poder, dá uma figura de sede de poder, dá uma figura de governo, de um tipo de autoridade. Pérgamo, eu conheço as tuas obras, e onde você está habitando, está o trono de Satanás, está o poderio dele. Irmãos, o reino das trevas, e nós precisamos acordar para isso, o reino das trevas não é sem estratégia e bagunçado como às vezes a gente acha. O reino das trevas também tem a sua organização. Satanás não perdeu a sua sabedoria, só que a sua sabedoria foi corrompida. Agora ele usa essa sabedoria para o mal. O reino das trevas, ele é organizado. A gente vê na Bíblia, Efésios 6, para a gente se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, tomar toda a armadura de Deus para resistir contra quem? Contra o diabo, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, é o cabeça. Aí a Bíblia começa a apresentar uma hierarquia, porque a vossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas desse século, e contra as hostes espirituais da maldade. Há uma hierarquia no reino das trevas também. Primeiro fala para que vocês estejam firmes contra as astutas ciladas do diabo, que é o cabeça. E depois vem falando de principados, de potestades, de príncipes das trevas desse século. Há uma hierarquia. Esses demônios que às vezes você vê possuindo a vida de alguma pessoa são espíritos imundos. Na maioria das vezes é da classe mais baixa dos demônios. Existem demônios que influenciam cidades inteiras.
Existem demônios que influenciam estados inteiros, governos inteiros, reinos da terra. Existem demônios que têm muita influência até de criar leis que vão contra os princípios da palavra. O diabo, ele é astuto, ele posiciona os seus cavalos para atacar o povo de Deus, para destruir o povo de Deus. Lembra da visão de Daniel, capítulo 10? Daniel, ele começou a ficar em oração. Daniel, ele não comeu manjar desejável algum, ele não comeu nada de gostoso, ficou em uma espécie de jejum ali, durante 21 dias. O objetivo dele era compreender a profecia e se aproximar de Deus, era se humilhar diante de Deus e compreender a profecia. Durante 21 dias, ficou nessa renúncia, nessa busca. Dados 21 dias, um anjo desce, e esse anjo era forte. Quando esse anjo forte desce, Daniel não consegue nem firmar os teus pés, ele cai no chão, quase que desmaiado. Precisa o anjo sustentar ele, para que ele pudesse receber a resposta que o anjo estava trazendo naquela visão. Só que o anjo fala: Daniel, desde que você dispôs, desde o primeiro dia que você dispôs o seu coração para compreender e para humilhar-te perante Deus, eu já fui enviado com a resposta. Daniel, foram 21 dias, mas desde o primeiro dia eu já fui enviado com a resposta. Só que o príncipe da Pérsia me impediu nos ares. Que é isso? Era um tipo de demônio que tinha uma hierarquia maior. Ele foi forte o suficiente para prender um anjo que também não era fraco. Eu falei, quando o anjo apareceu, Daniel, que já era acostumado com o sobrenatural, uma coisa é eu ver uma coisa sobrenatural, outra coisa é Daniel, que já está acostumado a ver. Daniel, vendo um anjo, não teve força no corpo dele, era um anjo forte, mas mesmo assim, aquele príncipe da Pérsia prendeu aquele anjo durante 21 dias. Até que Deus enviou Miguel, que a Bíblia fala assim, ó, ele é o principal dos príncipes. Miguel foi enviado, me livrou daquele demônio, e agora eu chego com a resposta. Você está vendo? Assim como o reino de Deus é organizado, o reino das trevas também é organizado. Organizado para quê? Para manter como escravo aqueles que são escravos, e para tentar destruir aqueles que foram chamados para ser libertador desses escravos. Você está entendendo? O diabo, com a sua organização e seu poder, luta para destruir a igreja, luta para fechar a igreja, luta para esfriar os crentes. E se nós tivéssemos a noção que o reino dele é organizado, que ele é astuto, a gente se posicionaria mais, a gente ficaria mais atento. Que soldados frouxos que somos nós. Me perdoe, mas muitas vezes nos comportamos como soldados frouxos. Nos envolvemos muito com as coisas dessa terra, e isso é natural. Mas nos envolvermos a ponto de negligenciarmos as coisas espirituais, irmão, já é posição de soldado frouxo. Parece que a gente não percebe que o inimigo essa palavra é meio difícil para mim, sorrateiramente está entrando nos lares, está entrando nas igrejas, está entrando nas casas, está destruindo famílias, destruindo jovens que são os futuros pregadores, futuros missionários, futuros pastores, futuras mulheres de Deus. O diabo está entrando, e a gente muitas vezes se comportando como soldados frouxos. Mas lembra de Gideão? Lembra de quando Deus chama Gideão e os 300? Gideão, primeira coisa, quem é covarde, quem é medroso, que volte para trás. Eu quero soldado corajoso. Aleluia, Deus quer nos dar ousadia. E tem outra coisa, Gideão, que Senhor, não é só se ser covarde e medroso não. Preste atenção, quem beber água no rio e dobrar o joelho e se abaixar para beber água, esse não serve. Mas quem pegar a água, trazer na boca, mas ficar de olho ao que está em volta, esse serve. Deus quer soldado corajoso, e Deus também quer soldado que, mesmo suprindo as suas necessidades do dia a dia, esteja atento para que o inimigo não ataque em sua volta. Tem muita gente que, ao beber a água, ao suprir as suas necessidades, ao ir para a sua escola, para o seu emprego, é como aqueles soldados que se abaixam, eles se concentram em beber água tanto que não vê o que está em volta. O diabo vem e ataca, ele não percebe. O diabo vem e lança uma
seta ele não percebe, mas Deus está falando: ei, Gideão, separa aqueles que têm ousadia e separa aqueles que mesmo nas suas necessidades estão vigilantes. Tem ousadia de Deus para a nossa vida aqui hoje. Tem força de Deus para soldado encovardado aqui hoje. Receba a armadura de Deus aí. Receba capacete aí, receba espada aí, receba armadura. Hoje Deus vai descortinar muitas coisas que o diabo tem feito em oculto. Fica atento na palavra. Você está onde habita o trono de Satanás. E o que o trono de Satanás estava fazendo naquele lugar? Perseguindo a igreja. Olha para você ver a continuação. Eu sei que onde está o trono de Satanás. Mas olha aqui. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha a maneira que o trono de Satanás estava se movendo contra aquela igreja. O trono de Satanás se movia contra a igreja que estava em Pérgamo, com lutas, com perseguições. Ele era uma cidade totalmente idólatra. Além disso, ele usava aqueles que estavam cegos no pecado. O diabo usava os seus cavalos para atacar a igreja, para saquear a igreja. Mas Jesus falou: vocês reteram a fé. Foram perseguidos, mas guardaram a fé. Foram chicoteados, mas guardaram o meu nome. Perseguiram e falaram mal de você, mas olha você aí firme, guardando a fé, guardando o meu nome. Pega-me, eu faço questão de escrever uma carta para elogiar vocês nisso. Vocês estão resistentes à pressão que está vindo de fora. Vocês não negaram o meu nome para se livrar da luta. Vocês não negaram o meu nome para se livrar da perseguição, irmãos. Muitas vezes a luta e a perseguição vêm contra a nossa vida. Muitas vezes é necessário passarmos por lutas, provas e perseguições. Eu não estou falando que você é um masoquista que vive atrás da dor, vive atrás de prova. Tem gente que quando está sendo abençoado fica desconfiado: meu Deus, estou sendo abençoado demais. Não, irmão, se Deus está te abençoando, desfrute das bênçãos. E fica atento, é aquele negócio: bebe água, mas fica de olho. Mas é necessário as provações, as lutas. A provação, a tribulação, ela nos faz crescer. Além daquela questão, a nossa leve e momentânea tribulação nem se compara ao peso de glória eterno que ainda será revelado. Essa é a principal causa de nos mantermos firmes. Mas a tribulação também nos faz crescer. Olha que lindo que a Bíblia diz: porque nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem a paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não nos deixa confundido, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha o que a tribulação tem poder de gerar. Ela tem poder de gerar e esticar sua paciência. Sabe aquela pessoa que tem pouca paciência? Aí Deus fala: vou colocar uma provinha para esticar a sua paciência. E aí quando a sua paciência é esticada, você se torna uma pessoa mais experiente, com mais experiência de vida. E aí quando a experiência vem junto com a paciência, você guarda a esperança. Eu passei por isso tudo, mas olha eu aqui firme. Eu passei por toda essa prova, mas ainda estou de pé. Eu sei que tem abundância, eu sei que tem escassez, eu sei que é comer fartura, eu sei que o que é não ter nada na mesa. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por aquele que me fortalece, eu enfrento qualquer situação. A tribulação nos faz crescer. As provas que passamos na vida, as dificuldades da vida,
é como fogo que prova o ouro, é como lagar, é como moinho, é como a prensa. Como assim, irmãos? Como fogo, como lagar, como moinho e como a prensa. Sabe que o valor, sabe para que serve o lagar? Para pisar uva. Sabe para que serve o moinho? Para moer o trigo. Sabe para que serve a prensa? Para apertar a azeitona. E sabe para que serve o ouro? O fogo? Para tirar as impurezas do ouro. Só que o verdadeiro valor da uva não está em sua casca, está na polpa, no suco que contém dentro dela. O verdadeiro valor da azeitona não está na casca da azeitona, está no azeite que pode ser extraído de dentro dela. O verdadeiro valor do trigo não está na sua casca, porque casca até o joio tem, e o joio se parece muito com o trigo, mas o que difere o trigo do joio é o seu verdadeiro valor. Que valor é esse? Não é a sua casca, é o seu fruto que tem dentro do trigo. Só que o suco da uva só sai da uva quando ele é pisado no lagar. O azeite só sai da azeitona quando ela é apertada na prensa. Sabe o que acontece? Quando uma azeitona é apertada na prensa, a casca se rompe e o azeite que está dentro é liberado para fora. O azeite é descoberto. Sabe o que acontece quando o trigo passa no moinho? Ele é moído. Aquele Senhor sopra e vê que sobrou frutos ali. Sabe o que Deus está falando? Muitas vezes você vai passar pelo lagar para ser pisado, vai passar pela prensa para ser apertado, vai passar pelo moinho para ser moído, mas depois disso vai ter azeite de azeitona na tua vida, vai ter alegria do vinho na tua vida que sai da uva, os frutos do trigo vão aparecer. Mas precisa desse processo de aperto. Você tem resistido à pressão que vem de fora, igreja de Pérgamo. A pressão que vem de fora, vocês são resistentes. Só que eu tenho uma coisa contra ti. No meio de vocês há a doutrina dos nicolaítas. Que doutrina estranha é essa? No meio de vocês há a doutrina, há o ensinamento dos nicolaítas. E isso eu tenho contra vocês. Olha para você ver. Era uma igreja que resistia à pressão que vinha de fora. Mas dentro dela, Jesus está falando, tem uma coisa que eu não estou me agradando. A doutrina dos nicolaítas tem se espalhado entre vocês. O ensinamento dos nicolaítas tem estado no meio de vocês. Que ensinamento é esse? Os nicolaítas ensinavam que o corpo humano, ele é constituído apenas de corpo e alma. Sabe o que é que nós cremos, a Assembleia de Deus? Que nós temos espírito, alma e corpo. Nós somos constituídos por espírito, alma e corpo. O corpo nos permite ter sensibilidade ao mundo que está aqui fora. A alma é a sede das emoções, das vontades, dos pensamentos. E o espírito é a parte nossa que nos conecta com Deus. Só que Jesus está falando para aquela igreja ali: eu tenho contra vocês que a doutrina dos nicolaítas está no meio de vocês. E o que eles pregavam? Que o ser humano só possui alma e corpo. E que a alma em nada influencia no corpo, e nem o corpo na alma. Ou seja, o corpo é ruim, a alma é boa. Era o que os nicolaítas ensinavam. O corpo já é ruim mesmo, não presta, não tem como redimir. A alma é boa. Então, desde que você preserve a sua alma, com o seu corpo você pode fazer o que você quiser. Pode adulterar, porque o corpo é desgastante, é para isso mesmo. Pode fornicar, porque o corpo é desgastante, é para isso mesmo. Pode pecar à vontade com os membros do seu corpo. Pode fazer aquilo que você quiser com o seu corpo, porque o que você faz no corpo não influencia a sua alma. Essa era a falsa doutrina dos nicolaítas. Ou seja, nicolaítas, entende-se, imoralidade. Jesus está falando, no meio de vocês há essa doutrina dos nicolaítas. No meio de vocês há um ensino que está dando autorização à imoralidade, enganando vocês. Jesus fala, e também
a doutrina de Balaão no meio de vocês. A doutrina de Balaão. E você vai perceber que as duas são extremamente parecidas em seu objetivo: a imoralidade sexual, o pecado carnal. O pecado. O que é a doutrina de Balaão? Vamos voltar um pouco no tempo. Balaque, o rei dos Moabitas, vê que a nação de Israel derrotou o rei dos amorreus. Ele fica apavorado. Ele vê que a nação de Israel não perdia luta, não perdia batalha. Aí eles percebem, calma aí, eles não perdem luta, não perdem batalha contra reis maiores do que eles. Mar Vermelho se abre. Eles são alimentados com maná do céu, nuvem de fogo, nuvem normal. Calma aí, tem alguma coisa espiritual dando vitória para eles. E já que eles são resistentes ao combate de corpo, então vamos atacá-los espiritualmente. Quem eles chamam? Balaão, que era um profeta. Balaão, irmão, não era um profeta de outros deuses, ele era um profeta do Senhor. Ele ouvia a voz de Deus para falar alguma coisa, ouvia. O dom era verdadeiro, mas o caráter não era. Vendia suas profecias, ele vendia suas profecias. Mas uma coisa acontecia: aquilo que ele amaldiçoava era amaldiçoado, e aquilo que Balaão abençoava era abençoado. Balaque percebe: esse povo é resistente à pressão, a combate. Lembra de Pérgamo? Resistente à pressão que vem de fora, resistente à perseguição. Esse povo é resistente, é algo espiritual. Balaão amaldiçoa eles. Vou adiantar bem a história. Se você quiser consultar depois, é o livro de Números, capítulo 24. Você vai achar ali a história. Balaão chega para amaldiçoar. Só que ele diz claramente: aquilo que o Senhor colocar na minha boca eu vou falar. Estou vindo para amaldiçoar, mas o que Deus falar eu vou falar. Balaque. Quando Balaão tenta lançar 7 maldições contra o povo de Deus, em vez dele lançar 7 maldições, Deus coloca na boca dele 7 bênçãos. Eles tentam amaldiçoar, aí Deus fala: não, vou abrir a tua boca para abençoar eles. Porque contra Israel não há encantamento. Olha que maravilha. Só que uma das coisas que me destaca dos poemas proféticos que Balaão libera é que Deus falou: porque nele, em Israel, não se achou iniquidade. Eu não achei iniquidade neles. Eles têm aliança comigo, Balaão. Eu não posso amaldiçoar. Eu vou abençoar. Aquele que guarda a minha aliança, eu vou abençoar. Aquele que guarda, você está entendendo, irmão? Crente, irmão, que guarda a aliança com Jesus, não tem obra de macumbaria, não tem obra de feitiçaria que pega nele. Eu sei que parece uma frase clichê e muito falada, mas macumba não pega em crente, não pega, irmão. Se a gente guardar a aliança, se a gente estiver em submissão a Deus, resistir ao diabo, ele tem que fugir. Não tem feitiçaria, não tem obra de macumbaria. Se tivesse contra aqueles que guardam a aliança, o diabo já teria ceifado alguns há muito tempo. Guardar a aliança, nele eu não achei iniquidade, aí não foi amaldiçoado. Aí você fala: olha aí, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Pior que conseguiu, irmãos. Capítulos depois do do capítulo 24 de Números, no capítulo 31, é revelado um segredo ali. Aí você fala: tá, Jesus falou lá no Novo Testamento que entre eles havia a doutrina dos nicolaítas, imoralidade. Pode fazer o que você quiser com o seu corpo, que não vai afetar a sua alma. E a doutrina de Balaão, doutrina é ensino. Que ensino Balaão deu aqui? Balaão não deu ensino, Balaão deu ato, fez atos ali. O ensino, a doutrina dele foi ensinada em Números 31. Israel foi lutar contra o povo midianita. O que acontece? Quando ele está lutando contra o povo midianita, é revelado um segredo ali. Mata também Balaão, que deu conselho para os midianitas fazerem Israel cair. Isso aconteceu quando? Números capítulo 26 ou 25. Olha o que acontece. Balaão percebeu: atacando de fora eles não perdem, jogando maldição, macumbaria, essas coisas, feitiçaria, não pega neles.
Por quê? Porque neles não achou iniquidade. Olha o conselho de Balaão: se vocês fizerem eles tropeçarem, se vocês fizerem eles idolatrarem, se vocês fizerem eles quebrar a aliança, aí poderemos derrubar eles. O diabo está percebendo que luta, fofoca, calúnia apenas não está te derrubando. Macumbaria, já levantou macumbeiro para fazer, mas não adiantou. Aí o que ele faz? Se não conseguimos atacar por fora, porque são resistentes por fora, vamos nos infiltrar lá dentro. Uma midianita, midianitas mulheres, prostitutas, são levadas para o meio do povo de Israel. Essas mulheres seduzem os homens da nação de Israel. Midianitas, prostitutas, que eram idólatras, seduzem os homens de Deus, os homens de Israel. Seduzem eles, se deitam com eles. Olha a doutrina dos nicolaítas, olha a imoralidade aí. Se deita com eles e faz com que eles comam os alimentos consagrados a outros deuses. Eles comem ali o alimento consagrado a Baal. No momento a ira do Senhor se acende, e Balaque nem precisa levantar a espada. O próprio Senhor começa a ferir o povo, e começa a morrer, começa a morrer, começa a morrer. Ô irmão, não abre brecha não. Quando a gente não vigia, às vezes por uma coisa, não precisa nem consumar pecado, abrimos brecha. Só que existe uma coisa chamada legalidade espiritual. Já estou no final, irmãos. Legalidade é como se fosse uma brecha escancarada. Você vai dando uma brechinha aqui, uma brechinha ali, não consumou o pecado. Às vezes um simples pensamento, um olhar, são brechinhas. E o diabo vai entrando, você está dando lugar ao diabo, então ele está entrando pela brechinha. Aí quando você consuma o pecado, quando você cai no pecado mesmo, já passou por tantas brechas que caiu no pecado, aí existe algo chamado legalidade. Você escancarou a brecha. Aí sim o diabo consegue tocar nas suas coisas, tocar na sua saúde, tocar na sua vida, minguar a sua vida espiritual. E ele tem feito isso. Não percebemos, às vezes ele tem entrado através de celulares, tem entrado através de programas de televisão, tem entrado através de coisas que a gente acha que às vezes não tem nada a ver. Tem entrado através de algo que você assiste, mas depois daquilo é estranho. Você não sente mais força para orar, você não sente mais vontade, desejo de buscar. O diabo tem entrado sorrateiramente. A igreja de Pérgamo é uma igreja resistente à pressão de fora, mas dentro dela o inimigo estava atacando. Dentro dela havia uma doutrina estranha, na mente dela havia coisas estranhas que estavam fazendo ela cair. Mas sabe como o problema de Israel foi resolvido na época de Balaão? Finéias, que uma midianita, que era a princesa deles, vai para a tenda se deitar com um homem israelita. Finéias, o sacerdote, fica indignado, e a Bíblia diz que ele foi possuído com o ciúme de Deus, com o zelo de Deus. Ele pega a lança e crava sobre aquela midianita e sobre o israelita junto. A lança atravessa os dois junto. Quando a lança de Finéias, a lança do sacerdote, que nem podia matar ninguém, quando a lança dele atravessa, a praga cessa. E para a morte em 24 mil homens morreram. E quando ele matou, a Bíblia diz, Moisés, Arão e Israel estavam chorando na beira da tenda. Mas apenas lágrimas não retiraram a ira de Deus. Apenas choros não fez a praga cessar. Apenas lágrimas de remorso não fez com que a doutrina de Balaão fosse tirada de do meio deles, não. O que fez? A morte do pecado pela raiz. Finéias pegou a lança, possuído com o ciúme de Deus, e matou aquilo que estava sendo a sede, a porta de entrada para o pecado. Você está entendendo que Deus está falando? Eu recebo sim as suas lágrimas, mas Deus quer mais do que lágrimas. Deus quer a atitude de Finéias. O que é a atitude de Finéias? É a gente olhar para a nossa vida e ver aquilo que o diabo tem plantado. É a gente olhar para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa igreja, e ver o inimigo que sorrateiramente está entrando. Olhar para aquilo, chorar diante de Deus e falar: Deus me perdoa, mas Deus, coloca a lança na minha mão. Aleluia. No Antigo Testamento foi lança, mas no Novo Testamento Jesus falou: eu vou contra eles com a espada da minha boca. Porque com a espada da boca eu vou com eles com a palavra. Acha.
A palavra vai furar, a palavra vai matar o pecado, a palavra vai cortar o mal pela raiz, e a doutrina estranha vai sair, vai sair, vai sair. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Se coloca de pé adorando, se coloca de pé glorificando. Oh, não cai na pregação dos nicolaítas. Aquilo que afeta o corpo não afeta a alma, pois o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Quem destruir o corpo com o pecado, Deus o destruirá. Você acha que Deus só quer santificar a sua alma? Não. E todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Olha a lança de Finéias entrando, olha a lança de Finéias entrando. Jesus falou para Pérgamo: ei, hoje eu te chamo para o arrependimento, hoje eu te chamo para o arrependimento. Sinta a minha espada, a espada que sai da boca de Jesus entrando em você. Olha o Espírito se movendo através da palavra. Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está cortando toda a raiz de amargura, Ele está quebrando todas as algemas. A espada da boca dele hoje te chama: arrependa-se. Arrependa-se, volta, Pérgamo. Você é resistente às pressões de fora, mas dentro de ti eu enxerguei isso, Pérgamo. Mas a espada da minha boca está passando, Pérgamo, está passando. E que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, quem irá vencer, irmão Iago? Aquele que ouve a palavra e guarda, aquele que ouve a palavra e pratica, aquele que deixa a lança de Finéias entrar, aquele que deixa a palavra, a espada da boca de Jesus penetrar na divisão da alma, na divisão do Espírito, nas juntas e medulas, no coração. Aquele que vencer, eu darei de comer do maná escondido, eu darei a ele uma pedra branca, escrito o nome que ninguém sabe, só aquele que recebeu a pedra. Jesus está falando: ei, tem recompensa no céu. Retém a palavra, guarde a palavra, se alimenta da palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Seja resistente por dentro e por fora. Oh, Jesus, vai fechando as brechas dentro de nós, Jesus. Aquelas brechas que o Senhor está vendo, que está aberta, comece a fechar, Jesus. Comece a tampar, Jesus. Nós não aceitamos que o diabo entre na nossa casa. Nós não aceitamos que o diabo entre na nossa igreja. Nós repreendemos em nome de Jesus que o diabo escravize a nossa parentela. Em nome de Jesus nós ordenamos que saia agora, que a espada da boca de Jesus venha contra eles. Guarda essa palavra, retenha essa palavra. Continue sendo resistente às críticas de fora, mas fique firme por dentro. O diabo quer atacar é na sua aliança com Deus. Mas quando Finéias mata o pecado pela raiz, Deus fala: hoje renova a minha aliança de paz. Deus está querendo renovar a aliança. A aliança. E como se renova a aliança? Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se e venha. Venha e confesse Jesus como seu Senhor. Eu já sou crente, então confesse a Jesus. Aonde você caiu, aonde você tropeçou, a brecha que foi aberta, confesse e fala: Senhor, eu me arrependo, me ajude a tomar atitude de mortificar esse pecado com a lança, com a palavra, e me manter firme. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.